Ok, here we go. O que esperar da COP27, que começa no próximo domingo? Mais compromissos distantes, um maior realismo sobre a trajetória que já escolhemos, ou teria alguma novidade no radar? E em que medida a gente precisa se preocupar nesse momento com uma crise financeira internacional semelhante àquela de 2008? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente reúne conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem sempre aquela dica de podcast que deve interessar a um grupo mais específico. Bora começar? Vamos embora! O podcast Babbage da revista The Economist é voltado para temas de ciência e tecnologia, mas alguns dias atrás eles iniciaram uma série de 4 episódios dedicados à COP27, aquela conferência anual das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e que esse ano vai acontecer lá no Egito. Como não poderia deixar de ser, a discussão começa com um resgate dos principais eventos relacionados ao tema e que ocorreram desde o encerramento da edição anterior. Eventos como a pior onda de calor na Europa em séculos, as enchentes mortais no Paquistão, as secas recordes observadas na Ásia e na Europa e, claro, as graves crises energéticas e alimentares causadas pela invasão da Ucrânia. Outra constatação é a enorme distância entre o que já se fez mundialmente e aquilo que seria necessário em termos de contenção na emissão de gases de efeito estufa para que alcançássemos uma trajetória consistente com os objetivos do Acordo de Paris. Ou seja, limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima das temperaturas vigentes no período pré-industrial. Algo que vai se tornando uma meta cada vez mais distante, né? O fato é que os extraordinários avanços de 2022 na produção de energia a partir de fontes renováveis acabaram sendo meio que ofuscados pelo ressurgimento da dependência ao petróleo, ao carvão e ao gás. Sim, mas o que esperar dessa COP27? Então, podemos falar de um cenário positivo e um negativo, mesmo sabendo que, às vezes, o destino vai lá e mistura tudo, né? A questão que pode, em tese, transformar essa COP27 num verdadeiro desastre seria o clima de hostilidade em torno das chamadas reparações, em que os países desenvolvidos, sabidamente responsáveis pela maior parte das emissões globais, se vejam pressionados a pagar por, digamos, as perdas e danos provocadas aos países mais vulneráveis. Por outro lado, dá para falar de algum otimismo na criação de mecanismos inovadores para financiar projetos verdes em países emergentes. Seriam projetos voltados não apenas à descarbonização da economia, mas também à adaptação daquelas sociedades a um planeta com muito mais eventos desastrosos do que já se viu até aqui. Enfim, quem viver, verá. O podcast francês La Bulle Économique repercutiu essa semana uma avaliação do vice-presidente do Banco Central Europeu, demonstrando bastante preocupação com os chamados não-bancos. São entidades genericamente chamadas, desde a crise de 2008, de shadow banking, ou bancos às sombras. O episódio em questão tem o título Finance, le retour de risque systémique, que em português ficaria Finanças, o retorno dos riscos sistêmicos. Bom, antes de tudo, vamos deixar de lado o economês. Estamos falando de agentes que conduzem atividades semelhantes às dos bancos, na captação de recursos, na concessão de empréstimos, mas que, ao se apresentarem como prestadores de serviços independentes, eles acabam ficando fora do radar dos reguladores e podem descumprir normas de segurança bastante fundamentais para o sistema financeiro. Acontece que essas criaturas compartilham ativos e passivos com os bancos tradicionais. E quando colapsam, eles podem levar juntos entidades aparentemente sólidas, sem que os seus acionistas, os depositantes e as próprias agências reguladoras tenham sido capazes de prever, de se prevenir, enfim. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com os tais riscos sistêmicos? Então, 2 condições tendem a elevar muito o risco de colapso desses não-bancos, que poderia desencadear uma espécie de contágio por grande parte do sistema financeiro de um país ou mesmo de uma região. Essas condições são uma recessão muito forte e elevações muito intensas na taxa de juros praticada pelos bancos centrais para conter a inflação. Daí você já viu, né?
ambas condições são ameaças muito reais em 2023, sobretudo para as economias europeias. Resta saber se os mecanismos de prevenção e de remediação desse tipo de problema, criados desde 2008, passarão pelo teste que se avizinha. Você acaba de ouvir A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE, através de seu Núcleo Econômico Integrado. Como de costume, aqui vai mais uma dica de podcast que até chamou nossa atenção, mas que deve interessar a perfis mais específicos do nosso público. Vale a pena conferir o episódio The Republicans From Grand Old Party to Trump Fan Club, do podcast The Forecast, onde se discute as mudanças vividas pelo Partido Republicano Americano, desde Ronald Reagan até os dias de hoje, e o que se pode esperar do partido se ele alcançar mesmo a maioria em uma das casas legislativas dos Estados Unidos. Sim, não custa lembrar. A Síntese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!